Vamos lá então, pessoal, vamos ler o texto bíblico que nós queremos meditar nessa manhã. Nós estamos ainda na ocasião da Páscoa, sobretudo na crucificação de Jesus. Lucas capítulo 23, Evangelho de Lucas capítulo 23, nós vamos ler apenas alguns versos desse capítulo. É um texto muito importante, né? É importante que todos nessa ocasião, não só nessa ocasião, né? Mas nessa ocasião não pode faltar a leitura desses textos que relatam as últimas horas de Jesus antes da sua morte, né? Toda a sua dor, o seu sacrifício, a sua ressurreição. Nós encontramos aqui no livro de Lucas com alguns detalhes interessantes. Então nós temos aqui hoje mais um detalhe que o escritor nos traz, que é o diálogo muito importante que houve ali no Monte da Caveira, ou no Monte Caveira, o Monte da Crucificação. Está aqui a partir do versículo 33. Lucas 23, verso 33 em diante, lemos assim. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o Rei dos Judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que texto forte, né? Fala um pouco desse ladrão, depois eu trago algumas aplicações. Bom, essa história todo mundo conhece, né? A história dos dois ladrões na cruz, né? Junto com Jesus. E é interessante porque é a disposição de um diferente da disposição do outro. Eram dois homens na mesma condição, condenados por crimes provavelmente semelhantes. Lembremos que a morte de cruz, ela era dada aos piores criminosos. Então nós tínhamos dois malfeitores ao lado de Jesus. Um tinha uma postura de rebeldia, né, de zombaria, junto com outros. A gente vê no texto aqui que os príncipes zombavam de Jesus, os soldados zombavam de Jesus, e esse ladrão ali, um dos ladrões, né, o malfeitor não converso, vamos dizer assim, também zombava de Jesus. Em contrapartida, esse outro ladrão, ele tem 4 posturas que me chamam a atenção aqui. Eu queria que você observasse no texto. Ele teme ao Senhor. Ele faz uma autoavaliação. Ele primeiro briga com o cara, mas, poxa, você não teme a Deus nem nessa hora, né? Então ele teme ao Senhor. Então acho que é importante nós olharmos para a cruz de Cristo nesse momento, como hoje, já aplicando para a gente, olhar para a cruz de Cristo e observar o que esses dois ladrões fizeram. Enquanto um olhava e desprezava e zombava, o outro, ele tem uma postura diferente. Então ele teme ao Senhor. Ele faz uma autoavaliação e fala: estamos aqui porque nós merecíamos estar aqui mesmo. Os nossos feitos nos trouxeram aqui. Outra coisa, ele faz um clamor, e eu digo mais, eu arrisco em dizer, né, pela resposta de Jesus, que ele faz um clamor arrependido. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele começa: Senhor. Então ele aparenta conhecer Jesus, saber quem é Jesus, e algumas coisas mais ali fizeram que ele tivesse a convicção de que podia chamá-lo de Senhor. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí, o quarto ponto que eu destaco aqui é a resposta de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. São duas pessoas na mesma situação, ou seja, dois ladrões, né? A Bíblia diz que um do lado direito, outro do lado esquerdo.
Os dois sofrendo as mesmas consequências dos erros, os dois com uma vida muito ruim, porque senão não estariam na cruz, mas um vai para uma direção e outro vai para outra absolutamente oposta. A direção que esse ladrão aqui vai é a que traz para ele a salvação para a vida dele, não para a vida carnal, porque ele realmente morre, mas é justamente aquele que encontra uma saída para os seus problemas, para a sua desgraça e para a morte eterna. Já o outro segue o curso que estava indo desde o princípio, né? Gente, ontem quando a gente conversava sobre isso, Fabrício disse assim, a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: se nós olharmos para nós mesmos, para dentro da gente, que conclusão a gente chega de quem nós somos e quem Jesus é? Se nós estivéssemos no lugar daqueles dois ladrões na cruz, tendo a vida que eles tiveram antes, será que nós iríamos para o paraíso? Será que a gente iria ali reconhecer Jesus como o Senhor e ter a última chance da nossa vida? Então, esse primeiro ponto que você falou, amor, que ele faz uma autoavaliação. É o segundo ponto. Que é o segundo ponto. O primeiro é o temor ao Senhor. Eu creio que isso aqui, essas observações aqui, elas se aplicam perfeitamente a nós hoje. Claro. Então, o Cristo crucificado, quando você olha para esta cruz de Cristo, o que você, qual é a sua constatação? Você teme a Deus? Primeira coisa, você teme a Deus? Há temor ao Senhor? Você considera o Senhor? Você o reconhece? Porque as pessoas estão, por exemplo, hoje muitos estão preocupados em seguir alguns paradigmas, alguns conceitos, algumas práticas religiosas sem reflexão. Estão simplesmente a semana chamada Santa. Hoje é o sábado de Aleluia. E começamos uma série de viver os rituais, mas não viver Deus. Não há uma reflexão. Então, o temor, olhando para a cruz de Cristo, eu preciso refletir se eu temo a Deus. Aí o segundo ponto é essa autoavaliação que você mencionou. Gente, o que será que hoje está afastando tantas pessoas de Deus? Vocês já pararam para pensar nisso? O que está fazendo essa sociedade, essa humanidade estar tão distante de Jesus? Tem algumas coisas que a gente precisa ponderar, e uma delas que a gente tem pensado e conversado sobre isso é que as pessoas, a gente está vivendo um tempo onde a sociedade, as pessoas estão olhando muito para elas mesmas. A gente está vivendo um tempo, gente, onde nunca se desejou tanto a felicidade a qualquer preço. É como se as pessoas estivessem pegando o controle das vidas e dizendo assim, eu tenho que ser feliz e o que eu tiver que fazer para isso não importa, eu quero ser feliz. Eu acho que a gente está vivendo, gente, a geração do eu tenho que ser feliz. E em nome de ser feliz, as pessoas estão se destruindo. Sabe por quê? É muito interessante que na psicologia, e eu posso dizer até que no consultório, aquelas pessoas que sabem, eu sou psicóloga, né? Muitas vezes, gente, eu já me deparei com esse conflito em que a psicologia, ela caminha muito em trazer a felicidade para a pessoa. Então, de qualquer forma, ela tem que ser feliz. Não importa o que ela faça, assim, devido a algumas considerações, mas assim, a grosso modo é isso. Então, só que não tá dando certo. Porque ao mesmo tempo que a gente vive uma sociedade onde as pessoas estão desesperadamente buscando a felicidade, a gente também está vendo que as pessoas estão desesperadamente infelizes. Então parece que a conta não está fechando. Uma observação importante. A Letícia está convidando você a essa autorreflexão. E está constatando que esse é um dos maiores problemas da humanidade hoje. Essa busca pela felicidade. A todo preço, pela felicidade, a todo custo, né? Então nós vemos pessoas que têm muito e que ainda assim não conseguiram construir a felicidade. E temos pessoas que têm pouco e também não conseguiram construir porque acham que só serão felizes quando tiverem muito. Vocês entendem, gente? O que eu quero dizer para vocês? Nessa autorreflexão que o ladrão fez e que hoje a gente pode fazer também. Quais são as prioridades da nossa vida?
pelo que a gente está lutando, pelo que você está correndo para ter, para ser. A gente vive uma geração onde as pessoas querem ser, elas querem ser famosas, elas querem ser reconhecidas, elas querem ter uma visibilidade, elas querem ser aceitas, mas assim, aceita pelo quê? Pelos homens, aceita pelo outro. Então, o que eu acho? Eu acho que as pessoas estão buscando demais a felicidade nas coisas, demais a felicidade nelas mesmas, e elas estão infelizes cada vez mais. Se você pensar em números de suicídios, se você pensar em números de doenças emocionais, não tem limite. Por quê, gente? Porque é como se eu estivesse com o mapa de um tesouro. Alguém me deu um mapa um dia e disse: corra atrás de todas as pistas desse mapa e lá no final você vai encontrar o tesouro. Então você passa toda a vida correndo atrás desse tesouro, com esse mapa na mão, você passa toda a sua existência nisso, e quando você chega no final, onde teoricamente estaria o tesouro, você chega lá e descobre que te deram um mapa errado. Então não tem tesouro com esse mapa. É isso que eu vejo as pessoas vivendo, gente. Elas estão correndo atrás da felicidade com o mapa errado nas mãos. E então, cada vez mais infelizes, cada vez mais destruídas. Sabe por quê? Porque a felicidade verdadeira está em Deus. Não tem felicidade fora de Deus. Então, por que as pessoas estão se afastando de Deus? Porque elas estão buscando a felicidade, a realização, completar o seu coração nas coisas que estão distantes de Deus, amor. Então, não há tempo para Deus. Entende? Que a gente está vivendo uma geração onde ninguém tem tempo para Deus, para servir a Deus, para buscar a Deus. Por quê? Porque elas estão buscando a felicidade. Observando então essa proposta nossa de você observar, de você fazer uma autoavaliação, o que você encontra? Você se encontra assim? Alguém que está buscando a felicidade a todo custo e não percebeu que Deus não tem espaço na sua vida? Deus não tem lugar na sua vida? Olha, uma coisa que estava conversando com a Letícia ontem, que é extraordinário, na verdade, que as pessoas perguntam: como é que funciona isso? Como é que eu coloco Deus na minha vida? E como é que Deus vai organizar a minha vida? Como é que Ele vai entrar e vai colocar tempero na minha vida, sentido no meu casamento, nos meus relacionamentos, no meu trabalho? Como é que vai ser isso? Olha, essa pergunta você não precisa ter resposta. Deixe que Deus vai agir, Ele vai operar. O que você precisa somente é crer que quando eu vou em direção a Deus, Ele vem em direção a mim. Quando eu vou buscar a Deus, eu o encontro. E Ele vai começar a trabalhar na sua vida. E é algo que a razão não consegue explicar. É algo sobrenatural. A presença de Deus na nossa vida. Nós falamos esses dias sobre a presença de Deus na nossa casa, né? A presença de Deus na nossa vida vai transformar de dentro para fora as nossas prioridades. E nós vamos começar a ver coisas sobrenaturais acontecendo. Às vezes os problemas são os mesmos, as dificuldades são as mesmas, mas nós enfrentamos com outros olhos, nós enfrentamos de outra forma, nós temos um outro pensamento, nós temos novas atitudes, porque agora nós estamos sendo guiados pelo Senhor. As pessoas perguntam: pastor, a gente está recebendo esses dias agora, pessoas falando: eu leio a Bíblia, eu não consigo entender nada. Eu não consigo entender, eu tenho dificuldade. Me explica. Esses dias eu tive que explicar, inclusive, um capítulo inteiro de um livro para uma pessoa, porque ela queria aprender aquele texto e não conseguia. Eu falei: mas você não vai conseguir, porque a gente não consegue discernir coisas espirituais a partir da carne. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, muitas coisas você vai compreender na sua vida e da palavra de Deus quando você realmente render-se a Deus completamente. Então, é preciso você avaliar como é que está a minha vida hoje, o quanto Deus tem lugar na minha vida, o que é prioridade para mim. Eu estou buscando eu construir a minha felicidade ou eu vou colocar a minha vida nas mãos de Deus? Então, nessa autoavaliação que o ladrão fez, ele constatou que ele estava ali numa condição de sofrimento, de maldição por consequência da sua vida, né? Mas a gente percebe nele uma posição de quebrantamento, uma posição de rendição, uma posição de humilhação. Quando ele fala: lembra de mim, né? Ele falou: lembra. Ele não pediu para ir para o céu, me leva para o céu com você. Não, ele falou: lembra de mim, apenas lembra. E aí Jesus olha para o coração dele. Esse é o coração. A pergunta é assim, gente: quem está dirigindo a sua vida? Você mesmo, buscando as soluções, buscando as saídas, buscando a felicidade, ou a sua vida está sendo dirigida e controlada por Deus?
É como um carro. Você tem um motorista profissional ali para te guiar num lugar, num trecho difícil, numa estrada perigosa, e você fala assim: não, tudo bem, fica por aqui dentro do carro, mas pode deixar que eu dirijo. E ele diz: mas olha, eu conheço esse caminho, eu sou profissional nisso, deixa que eu sento aí no banco do motorista. E você diz: não, vamos ver, se no meio do caminho eu precisar, eu te chamo. Quem dirige a sua vida? Quem controla suas decisões? Aonde você está buscando a felicidade? Sabe? Se você está lutando com as suas armas, eu tenho certeza que você não está feliz. Porque todas as vezes que nós tentamos buscar por nós mesmos, não houve nada de produtivo nisso. Então esse ladrão reconheceu a condição dele. Eu mereço estar aqui. Eu sim. Mas o Senhor não. Então lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Amém. A gente vê Jesus respondendo para ele: olha, você vai estar comigo hoje ainda no paraíso. Hoje você está diante da cruz de Cristo e a pergunta que nós queremos que você responda é: quem é você diante da cruz de Cristo? Quem é você? Qual é a sua postura? Há temor a Deus? Há verdadeiro temor a Deus? E esse temor aqui é muito mais do que medo, né? É a consideração, é a busca, é a invocação, é o desejo de estar perto dele. Isso é temor a Deus. Caminhar com ele, ouvi-lo, conhecê-lo. Há temor a Deus na sua vida? Há temor? Você é um religioso ou você é alguém que caminha com Deus? Essa é uma pergunta importante também. Então quem é você? O ladrão olha para si e reconhece que está em condição de miserabilidade. Mas ele fala: lembra de mim, Jesus. Lembra de mim. E Jesus olha para o coração dele e fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, meu querido, nesta manhã, olhe para você. Olhe para você. Eu vou fazer uma pergunta radical. Se você morrer hoje, você estará com o Senhor no paraíso? Olha que pergunta. Qual é a sua resposta? O que você tem construído, ou quanto você tem se rendido a Deus e à sua vontade, à sua palavra, ao seu evangelho? Quando você faz uma avaliação, qual é a sua resposta para essa pergunta? Estarás comigo no paraíso? Jesus faria essa pergunta a você e qual seria a sua resposta? Onde você estará se você hoje ainda partir deste mundo? Essa é uma pergunta séria que nós precisamos responder. Nesse tempo em que nos lembramos do sacrifício de Cristo, porque o sacrifício de Cristo é a morte que ele padece para que nós não precisemos morrer. Mas para que não morramos, e não morramos eternamente, né? Melhor dizer assim, para que não precisamos morrer eternamente, nós precisamos aceitar esse sacrifício dele. Nos render a esse sacrifício e fazer dele Senhor e Salvador da nossa vida. Então hoje, qual é a sua prioridade? Letícia falou muito sobre isso. O que é prioridade? Você que está, né? É você que está aí construindo a sua vida e se esquecendo de Deus? Coloque Deus na sua vida. Coloque Deus na sua escala de prioridades, lá em cima. Busque a Deus. E busque como a Deus? Nós falamos sobre isso também. É ler a Bíblia. Ah, mas eu não entendo. Então você precisa, para entender, render-se a Cristo como seu Senhor e Salvador. Então a minha palavra para você hoje é: renda-se a Cristo. Renda-se a Cristo. Faça dele seu Salvador e Senhor. A partir daí você vai poder dizer: eu sou pecador, sou miserável, mas Jesus já padeceu a morte que caberia a mim para que eu possa agora viver a vida que ele tem para me dar. Então, mesmo pecador, miserável, você entende que pela graça ele lhe alcançou. Ele lhe alcançou e agora lhe dá a eternidade com ele. É olhar para si mesmo. Não olha para o outro agora não, sabe? A gente ouve palavras assim e a gente pensa assim: é verdade, tem muita gente buscando a felicidade em coisas erradas, né? Muita gente que não está reconhecendo Jesus. Olha, não. Olhe para você. E a gente aqui olha para nós mesmos. Como está o nosso coração? Quem está dirigindo a nossa vida? Qual é a prioridade da minha existência? Eu estou temendo a Jesus? Então, não olhe para os outros. Essa é uma grande cilada que quando a gente ouve uma palavra de Deus, a gente corre o risco de cair nela. A gente começa a pensar em um monte de gente e a gente não olha para nós. Então, quais são as áreas da nossa vida que nós estamos controlando, decidindo, resolvendo? E talvez a gente esteja bem infeliz nessas áreas. Então, nosso exercício aqui em casa tem sido entregar tudo para o governo do Senhor.
entregar todas as nossas decisões, entregar o nosso coração, colocar a Deus como prioridade. Isso não é fácil, mas tem sido a luta da nossa vida aqui em casa. Deus, mostra pra gente quais são as coisas que a gente está tomando nas nossas mãos como algo que nós temos que resolver. Senhor, mostra qual é a nossa condição de verdade. Então, queridos, pra gente terminar essa manhã, a pergunta é: qual é a sua condição hoje diante de Deus? Não pense no outro, pense em você. Como você tem levado a sua vida? E qual tem sido a prioridade dos seus dias e da sua existência? Que a gente seja como esse homem que olhou para dentro de si, reconheceu que precisava do Senhor e ali mesmo teve a oportunidade da sua vida ser transformada. Amém, amém. Posso falar mais uma coisa? Pode. A Letícia às vezes briga comigo que eu sou muito objetivo em algumas questões, sabe? Nós temos acesso a muitas pessoas aqui. Eu quero ser muito claro a você. Como buscar a Deus? Eu vou dizer de forma muito clara. A Bíblia revela que Jesus, nos últimos dias, antes de subir aos céus definitivamente, ele dá um comando à sua igreja. Ide e fazei discípulos. Então o comando de Jesus à sua igreja é: ide e fazei discípulos. O que é fazer discípulos? É ensinar as pessoas. E ele fala: ensine a elas tudo o que eu vos tenho mandado. Então Jesus dá uma ordem à sua igreja: vocês vão, vocês façam discípulos, ensinando eles a guardar tudo que eu tenho mandado a vocês. Ensine eles a caminhar comigo. Então, eu quero dizer que, de um lado, existe um grupo de pessoas que está pronto para ensinar as coisas do Evangelho, ensinar a palavra de Deus. Então, tem um grupo de pessoas que está pronta para ensinar. E existe, do outro lado, um grupo de pessoas que precisa aprender. E talvez você está aqui, precisando aprender acerca do Evangelho. Então, olha só o que tem que acontecer. Tem que haver isso aqui, Então, você que está nos ouvindo hoje e que entende, poxa, eu preciso aprender essas coisas, eu preciso conhecer mais a Deus, procure este grupo de pessoas que está aqui pronto a lhes ensinar. A Igreja de Jesus. Homens e mulheres que querem ensinar, que querem compartilhar. E façam isso. Peça ajuda. Peça ajuda. Como muitos têm procurado a gente para ajudar, peça ajuda a algumas pessoas que você conhece, que você sabe que conhece o Evangelho, que anda diante de Deus, que são pessoas que você observa o testemunho deles e reconhece Deus na vida deles. Peça ajuda. Peça ajuda. Então, para que você possa ler a Bíblia com eles, aprender com eles, frequentar uma igreja. Por que não dizer isso? Frequentar uma igreja sadia, uma igreja onde a palavra é pregada. Isso é importante. Isso é importante para que você conheça. Porque talvez você constate, estando nesse grupo, que a vida que você tem levado é uma vida vazia. Tem um grupo aqui, que tem muito a compartilhar com você. Nós precisamos viver esse discipulado. Eu aprendo, eu ensino, mas nós estamos cumprindo a ordem de Jesus. Amém. Vamos orar então? Gente, tem tanta coisa que a gente tem vontade de compartilhar, de conversar. Deus tem fervilhado o nosso coração, né, amor? Tantas palavras que Deus tem trazido a nós. Então, nossa oração é que o Espírito Santo de Deus acomode essa palavra na sua vida, como Ele tem acomodado na nossa, antes da gente trazer para vocês. Ele fala com a gente, então, que isso seja uma verdade. Olha isso que o Fabrício falou. Se você tem sede de Deus, se você não sabe como buscar a Deus, procure essas pessoas que estão dispostas a ensinarem. É uma ordem de Jesus pra gente. E nós estamos à disposição de vocês. Amém. Tá? Estamos à disposição para ajudá-los nisso. Amém. Vamos orar, então? Então eu convido você a, nesse momento, fechar os seus olhos, tentar se desconectar um pouco. Agora, reverentemente, eu sei que as pessoas estão, a gente está vendo aqui as pessoas conversando aqui, né? Eles vão se encontrando aqui na nossa live e vão conversando e tudo, é bacana isso também. Mas eu quero convidar você agora a se desconectar um pouquinho de tudo isso para a gente poder estar diante do Senhor e verdadeiramente buscá-lo em oração. É o clamor da manhã e esse é o ponto alto do nosso momento, quando nós clamamos a Deus junto com vocês, tá? Então feche os seus olhos aí. Mesmo que alguém ache que você é maluco, de olho fechado na frente do computador, do celular, mas nós vamos falar com o Senhor agora. Amém. Abaixa um pouquinho mais. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Agradecemos nesta manhã, porque podemos buscar a Ti, Senhor. Porque Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Pai. Senhor, que alegria é saber que temos a Ti como Pai. Amém. Pai, Tu podes
responder a todas as nossas perguntas, Tu podes atender aos nossos clamores segundo a Tua vontade soberana. Tu tens poder para tudo, Senhor Deus, e como é bom chamá-lo de Pai. Amém. Um filho que sabe que pode clamar porque tem um Pai que o ama. É verdade. Senhor Deus, nesta manhã nós queremos colocar nossa vida diante de Ti e pedir ao Senhor que nos dê um espelho. Amém. Nos dê um espelho para que possamos olhar para dentro de nós e verdadeiramente declararmos quem nós somos. Se andamos na Tua presença, se confiamos em Ti, se andamos em obediência, se estamos vivendo segundo a Tua vontade, Pai, ou se nós estamos, na verdade, vivendo segundo o nosso querer, segundo os nossos planos, segundo os nossos projetos, buscando construir uma felicidade, Pai, que nunca vai chegar, Senhor. Pai, perdoa-nos, Senhor Deus, se ao olhar para esse espelho encontramos pessoas egoístas, pessoas que são escravas do pecado, pessoas que estão presas e condenadas hoje por conta desses pecados. Senhor, dá-nos a constatação de que nós somos, para que a exemplo deste ladrão na cruz, nós tememos ao Senhor. Amém. Tememos ao Senhor. Nos voltarmos a Ti com o coração verdadeiro, quebrantado e arrependido, Senhor. Amém. Declarando, Pai, que nós estamos numa condição de miserabilidade. É verdade. De miserabilidade, Pai. De certa forma, irremediavelmente perdidos. Mas o Senhor Jesus, ao olhar para aquele coração e olhar para o nosso coração hoje, por sua graça, nos amar mais uma vez. Amém. E declarar, olha, eu estou vendo em você arrependimento, eu estou vendo em você quebrantamento. Amém. Então você vai estar comigo no paraíso. Amém, você pertence a mim, você é meu. Amém. Ó Senhor, dá-nos, ó Pai, esta coragem de olharmos para dentro de nós. Amém, Senhor. E Senhor, aqueles que estão sendo trazidos pelo Senhor para a Tua presença, aqueles que estão sendo comovidos, constrangidos, aqueles que estão sendo movidos por Ti para buscar mais ao Senhor, que encontre pessoas dispostas a ensinar, Amém. dispostas a discipular, Amém, Pai, Senhor. para que, Pai, em contato com o Teu Evangelho, possam ter os seus olhos abertos. Amém, E corações rendidos no Teu altar. Pai, este é o nosso grande clamor. Amém. Sabemos que temos um monte de problema acontecendo aí fora. Estamos vivendo uma crise mundial, mas, Senhor, nada é pior do que a crise da nossa alma. Nada é pior. Porque, Senhor, estamos aqui hoje e amanhã poderemos não estar mais, mas sabemos que estaremos diante do Senhor, na Tua presença na eternidade. Amém. Mas aquele que hoje anda longe de Ti, se amanhã não mais estiver aqui, permanecerá longe de Ti na eternidade. Então hoje, Senhor, é a hora de olhar para a Tua cruz. Amém. Olhar para a Tua cruz e reconhecer quem somos e nos voltar para Ti com o coração quebrantado. Senhor, faça a Tua obra em nós. Amém. Faça a Tua obra em nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Jesus, nós queremos Te agradecer, porque o Seu amor, ele não tem fim. E mesmo quando estamos no nosso limite de perecermos, ainda assim o Senhor nos alcança, como aconteceu com esse homem ali na cruz. Ó Deus, obrigada porque o Senhor não rejeita, o Senhor não discrimina ninguém, o Senhor não acusa, o Senhor recebe. Que amor é esse? Oh, Jesus. Nós não conseguimos entender esse amor, Deus, mas nós recebemos e pedimos que esse amor invada as nossas vidas cada dia mais, cada dia mais. Nós queremos ser governados pelo Teu amor, pelo Teu querer, pelo Teu comando. Deus, nos ensine a colocar o Senhor como a prioridade nas nossas vidas. Amém. Pai, hoje nós olhamos para o nosso coração e nós vemos muitas coisas que precisam ser mudadas. E nós pedimos que a Tua misericórdia caia sobre nós e o Senhor nos ajude nisso, Deus. Temos uma tarefa que não acaba nunca, Deus. Essas transformações que o Senhor faz em nós, elas não acabam nunca, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas. Deus, alcança todas as pessoas que estão nos ouvindo nessa manhã. Ó Deus, abençoe essas famílias nesse momento. Amém. Cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que está sendo confrontado com a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus, derrama a Tua graça sobre eles, derrame bênção sobre suas casas, traga salvação àqueles que ainda não têm, traga restauração àqueles que estão quebrados. Pai, nós liberamos e pedimos bênção sobre suas vidas. Ó Deus, acalme corações angustiados nessa manhã. Ó Deus, renove a fé daqueles que estão cansados. Pai, traga esperança àqueles que neste momento estão desesperados. Traga a esperança em nome de Jesus, Pai.
Em nome de Jesus, que nada nos afaste deste teu amor. Abençoa a tua igreja, Deus, neste dia importante. Ó Deus, nós entendemos, Pai, que na tua morte, naquela cruz, o Senhor foi para o Pai. Foi com o Pai que o Senhor esteve em todo o tempo, Deus. E o Senhor já vai ressuscitar. E o Senhor vai nos trazer uma nova esperança. Obrigada, Deus. Obrigada porque nesse dia onde a gente se lembra do que aconteceu naquele dia, muitos não tiveram esperança de que o Senhor iria ressuscitar. Nós já sabemos que o Senhor ressuscitou. E obrigada por isso, Deus. Pai, cuida das famílias, cuida das nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 E amém, queridos.